mensagem de hoje, quem vai trazer é o Natan, né? Como alguns já viram na nossa tela de abertura, no cartaz que foi compartilhado. A partir desse momento, Natan estará conduzindo a mensagem dessa noite, que fala sobre influências, que mais do que todas as outras coisas, ele possa estar sendo influenciado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja no seu lar, para que aí ele ache um lugarzinho especial no teu coração, que nunca mais sai. Natan? Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Como eu já fui apresentado, meu nome é Natan, eu sou membro da Igreja de Vila Augusta e eu fui convidado para trazer a mensagem nesta noite. Bom, a base dessa mensagem é o livro A Ciência do Bom Viver, o capítulo 40, tá bom? E como vocês já viram pelo título, para quem viu a postagem, é sobre influências, tá bom? E antes de começar, antes de tudo, eu gostaria de fazer mais uma oração. Oremos. Santo Deus de amor, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, meu Deus. Mesmo que não seja presencialmente, mesmo que seja via Instagram, via Facebook, via Zoom, nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor permaneça conosco e nos use. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, eu gostaria de começar essa pregação com uma paráfrase desse livro, A Ciência do Bom Viver, que diz o seguinte: na vida diária, existe uma poderosa eloquência, a qual é mais poderosa ainda do que a eloquência do próprio falar. Esta é aquela que o homem é, pois mais poderosa é a influência que o cristão exerce vivendo do que ele exerce falando. Para quem não sabe o que é eloquência geralmente é traduzido no dicionário como sendo a arte de falar. Aqui tem duas eloquências, aquela do falar e aquela do viver. A profetisa, a mensageira de Deus, ela diz que a influência mais poderosa é aquela que o cristão exerce vivendo do que aquela que ele exerce falando. Quando a gente fala de influência, do que a eloquência do próprio falar, esta é aquela que o homem é. A influência mais poderosa é aquela que... Aí tinha o microfone ligado, mas tudo bem. Quando a gente fala de influência, para mim vem um personagem muito importante, um personagem da Bíblia. Não sei para vocês, mas para mim, um personagem assim que exerceu muita influência sobre as pessoas foi Jesus. Esse é um personagem muito importante para nós. E eu gostaria que você, aí na sua casa, se você tiver uma Bíblia do seu lado, pegue ela e abra no livro de João, no capítulo 7. A gente vai ler uma passagem pequena, mas que fala bastante sobre influência. João, capítulo 7, nós leremos a partir do verso 44, tá bom? Abra aí sua Bíblia, que não tem Bíblia do lado, vá correndo onde ela estiver, pegue ela e abra em João, no capítulo 7, a partir do verso 44, tá? A gente vai ler 44 até o 46, tá bom? Bom, eu vou começar a leitura bíblica aqui. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe. Diz o seguinte: alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. Aqui, os principais chefes e sacerdotes queriam prender Jesus. Haviam mandado os guardas para prendê-lo. E Jesus estava falando sobre ele ser ou não o Cristo, ali antes, os versos anteriores, e os guardas estavam lá. Os guardas ouviram o que Jesus falou, e vendo a influência que Jesus tinha ao falar, eles se impressionaram, eles não prenderam Jesus. E eles simplesmente voltaram, impressionados aos sacerdotes, e disseram: nós não o prendemos porque nunca vimos um homem falar como ele. E a Ellen White fala algo muito interessante. Ela diz o seguinte, que o segredo da influência de Jesus estava na forma como ele vivia, pois jamais homem algum havia vivido assim. Tudo que Jesus falava, ele vivia. Tudo aquilo que ele pregava aos outros, às multidões,
ele vivia aquilo. E aquilo impressionou tanto os soldados que eles não prenderam Jesus. Aí fica aquela breve reflexão para a gente. Aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala, a gente vive? Esse é um ponto muito interessante que nós como cristãos, temos que refletir. Aquilo que a gente prega, a gente vive? Porque se a gente está pregando aquilo e não está vivendo, a gente não exerce influência sobre as pessoas. Em mais um trecho do livro A Ciência do Bom Viver, diz o seguinte: é nosso caráter e experiência que determina a nossa influência sobre o próximo. Eu fiz uma paráfrase aqui do livro que diz o seguinte, ó: o evangelho que eu prego para a salvação de outras pessoas deve ser aquele que eu vivo e aquele que me salva diariamente. Só por uma fé viva em Cristo como Salvador é que se torna possível fazer sentir nossa influência no mundo incrédulo. A experiência que eu tenho com Jesus, aquilo que eu tenho, aquilo que eu busco em Deus e aquilo que eu prego, eu tenho que viver. Dessa forma, através do nosso caráter e experiência, através da nossa fé, da nossa comunhão pessoal com Deus, é através disso que nós vamos conseguir ter influência sobre as outras pessoas. Ellen White ainda diz em outro trecho desse mesmo livro que é através da nossa influência, através de tudo isso que eu comentei agora há pouco, que as pessoas conhecem que existe um Redentor, que Deus enviou um Redentor ao mundo. E agora tem aquela perguntinha básica: qual é a influência que eu tenho exercido? Como eu tenho vivido? A forma como eu vivo, a influência que eu exerço, tem levado pessoas a Cristo? Tem levado pessoas a conhecer que existe um Salvador? Essa é uma pergunta muito importante que a gente tem para se fazer, porque muitas vezes a gente quer participar de Missão Caleb, por exemplo, Impacto Esperança, a gente quer pregar, mas infelizmente aquilo que a gente vive não condiz com aquilo que a gente prega. Aí vem aquela pergunta: como eu posso exercer uma boa influência? Como a influência que eu exerço pode levar pessoas a Cristo? Como eu posso viver da mesma forma que Cristo viveu e exercer essa mesma influência? Ellen White responde na página 469 do livro A Ciência do Bom Viver. Ela diz o seguinte: para tal vida, para exercer tal influência, requer-se a cada passo esforço, abnegação e disciplina. 3 palavrinhas básicas: esforço, abnegação e disciplina. Entendendo tudo isso sobre influência, entendendo tudo que envolve a gente ter influência sobre outras pessoas, a gente geralmente pede a Deus que Ele nos transforme. A gente geralmente, tendo essa vontade de exercer uma boa influência, de sermos iguais a Cristo, nós pedimos que Deus transforme o nosso coração. Mas aí, quando chegam as provas, quando chegam os obstáculos, quando chegam as provações, os desafios, nós muitas vezes desanimamos na vida cristã. Isso eu digo por mim mesmo, porque eu também já passei por isso. Vocês, como cristãos, também já devem ter passado por tal obstáculo, tal prova. Muitas vezes a gente analisa a nossa própria vida, a gente pensa: que influência eu tenho exercido? Eu desejo ser igual a Cristo, eu peço a Deus. E vem provas, vem obstáculos, a gente não entende por que isso está acontecendo. E é por justamente a gente estar buscando a Deus, a gente estar pedindo transformação, que essas coisas acontecem. Porque através disso, através dessas dificuldades, através desses desafios, desses obstáculos, que Deus trabalha na gente. Eu até coloquei uma frase que diz o seguinte: ó: as dificuldades que enfrentamos fazem parte do método pedagógico de Deus trabalhar em nossa vida. É através dessa forma que Deus refina o teu caráter, que Deus te transforma.
para que futuramente tu e eu, nós possamos exercer uma boa influência. Através disso, Deus nos transforma. Assim como um minério de ferro, futuramente se transforma em metal quando passa pelo fogo, é dessa forma que Deus quer nos transformar. Você já analisou a vida de Moisés? Bom, você conhece Moisés. Moisés foi um grande líder que conduziu milhares de pessoas, que foi muito usado por Deus para dar instruções, para repreender. Você conhece ele. Você já analisou a vida dele e viu como Deus transformou ele? Moisés, na sua infância, ele foi adotado pelo faraó. Ele era neto de faraó. E na sua educação, ele recebeu toda a educação sim, possível. Ele teve a melhor educação do mundo na época. A melhor educação era egípcia. E tendo Moisés essa educação, ele se achou capaz, através disso, de tirar o povo do Egito, de tirar o povo de Israel das mãos do faraó. Isso é a visão humana. Porém, na visão divina, na visão de Deus, a coisa não funciona assim. Moisés precisava ser transformado. Moisés precisava de transformação para que futuramente ele pudesse trabalhar da forma correta para Deus. Moisés foi enviado para pastorear ovelhas, e ele fez isso por 40 anos. Ele fez isso por 40 anos. Agora olha como a forma que Deus trabalha na gente. Deus trabalhou em Moisés para transformar o caráter de Moisés. Moisés recebeu de Deus a transformação total de seu caráter e de sua vida. E através disso, através desses 40 anos que ele trabalhou como pastor de ovelhas, foi esse tempo, esse preparo que ele teve, que permitiu que ele pudesse cumprir a missão que Deus deu para ele. Agora, analisa uma coisa. Ellen White fala o seguinte, que antes da transformação de Moisés, antes que Moisés fosse pastorear ovelhas, olha como ele era. Por natureza, ele era uma pessoa impetuosa. Ele era uma pessoa extremamente impetuosa. Ele tinha um espírito arrogante, ele não era nem um pouco humilde. Ele era muito arrogante. Como ele teve aquela educação egípcia, os egípcios tinham aquela tendência de querer se adorar como Deus. E com Moisés também não foi diferente. E Moisés confiava muito em si mesmo. Esses são pontos aí. Esse era Moisés antes de pastorear ovelhas. Agora olha como Deus transformou ele. Após Moisés pastorear as ovelhas, ele aprendeu a fé, a mansidão, a paciência, a humildade e a abnegação. Grande transformação, né? Moisés foi muito transformado por Deus. Para quem era arrogante se tornar humilde, olha só a diferença. E ele se tornou uma pessoa abnegada, mansa e que tinha muita fé. Olha só que coisa incrível. E dessa mesma forma, Deus deseja transformar a mim e a você, para que a gente possa exercer uma boa influência sobre as pessoas. Deus tinha uma missão para Moisés. Assim como Cristo tinha uma missão para os discípulos. Mas antes de tudo, eles precisavam de transformação. E assim como Cristo tinha uma missão para os seus discípulos, para os seus apóstolos, ele tem uma missão para a gente hoje, que é a missão de pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho a todo mundo. Nós temos uma grande missão sobre os nossos ombros. E ele nos confiou. Mas antes disso, a gente precisa ser transformado pelo poder dele. Ele tem planos para a nossa vida. Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter para que, assim como os patriarcas, discípulos, apóstolos, nós também possamos exercer uma boa influência. Para que aquilo que a gente pregue, a gente viva também. E dessa forma a gente exerce influência. Confie nesse Deus poderoso.
Confie nele, deixe ele realizar os planos dele para a tua vida. Se coloque nas mãos dele. Mesmo que tu tenha dificuldades, mesmo que eu tenha dificuldades, confie nele, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós precisamos ser transformados. Permita que ele te molde. Assim como o oleiro molda o barro para se tornar em um vaso, é dessa forma que a gente precisa ser transformado. Então, deixe que ele te molde, se coloque nas mãos dele. E no final das contas, você será usado por ele para levar as boas novas do evangelho às outras pessoas. Tem muitas pessoas no mundo que precisam. Se coloque nas mãos de Deus e deixe que ele te molde, que ele te transforme. E dessa forma, a gente vai conseguir pregar o evangelho com eficiência. Dessa forma, vai se tornar muito mais sincero. A nossa pregação vai se tornar muito mais sincera. Essa é a reflexão dessa noite, irmãos. Que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus, que nós possamos deixar Ele nos transformar, para que a gente possa exercer uma boa influência sobre as outras pessoas. Amém? Kleber, pode colocar a música final desse culto. Irmãos, reflitam nessa música, reflitam em toda essa reflexão e que Deus possa transformar o nosso coração. Amém? Sobre o monte junto à praia existe um farol. Nas tormentas desta vida, para mim é como um sol. Sua luz com segurança mostra o rumo para o lar. Não preciso ter temor, vou nele confiar. Este farol é meu Cristo, foi ele quem ligou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Muitos zombam e perguntam: para que farol ali? Mas sem ele o que faria? Sem saber o caminho aqui. Então me lembro aquela noite, quando quase a naufragar, justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é meu Cristo, foi ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Este farol é meu Cristo, foi ele quem livrou o meu barco do
rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Onde estaria agora este pobre ser? Amém. Vamos orar? Santo Deus de amor, obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, meu Deus, por essa reflexão. Senhor, neste momento, nós nos colocamos em Tuas mãos, Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor transforme o nosso caráter, para que, assim como Jesus, nós possamos ter uma boa influência sobre as outras pessoas. Que a gente possa pregar o Evangelho com eficácia, Senhor. Nos transforme, Pai. Mesmo que tenhamos que passar por dificuldades, nos ajude a confiar em Ti. E nos ajude, meu Deus, a confiar de que esses problemas, tudo isso que a gente passa, é para nos transformar. Realiza a Tua boa obra no nosso coração, meu Deus. E que através de nós, a mensagem do Evangelho possa ser pregada ao coração de outras pessoas. Abençoa nossa semana. Nos ajude a refletir e nos transforme, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu desejo uma boa semana a vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês.